Então a história que eu quero contar pra você hoje, ela tinha tudo pra ser uma história até ruim, né? Dependendo de vários fatores. Se pequenas coisas tivessem sido mudadas, se pequenas coisas fossem trocadas de ordem, quem sabe o final não seria diferente. Eu não podia estar aqui hoje, eu não conseguiria estar aqui hoje para contar essa história para você. Então eu quero contar um pouquinho como o inglês revolucionou a minha vida, como tudo mudou a minha vida. E se eu tô hoje em Portugal, eu sei que parece estranho. Como é que você está em Portugal, num país que fala português, e o inglês revolucionou sua vida e te levou até aí? E é isso que eu quero conversar com você hoje e contar e explicar como é que isso aconteceu, de onde veio essa história lá no começo. Então hoje, graças a Deus, estou aqui nos lugares mais famosos de Portugal, os cantos referentes na Europa, curtindo aqui, em parte, um São João, referência no mundo todinho. Mas isso não começou assim, é a história que eu vou contar para você hoje. Sertão do Nordeste, periferia de uma pequena cidade no interior do Nordeste, de uma cidade que nem sequer era capital, nem água tinha. Lembro que a gente tinha que levar água quando era criança com o vovô, a gente colocava duas latas, um pau, como a gente chama lá no sertão aqui, e levava para casa. Então, essa história podia ter sido bem diferente. E como é que ela se tornou tudo isso que ela é hoje? Vamos conhecer? E eu sei, tem muita gente que nasce em castelo assim, mas não foi o caso. Então vamos lá, vamos sentar e vamos ouvir um pouquinho nessa história e como é que o inglês revolucionou e hoje consegue sim me trazer em frente ao castelo e como é que tudo começou. Para você entender toda essa história, a gente vai ter que voltar para o começo do século 21. Lembro que minha mãe trabalhava ali, eu era criança, minha mãe trabalhava no hospital, era enfermeira, técnica de enfermagem, e ela estava ali a trabalhar e saindo do hospital. E ela acabou encontrando uma bolsa cheia de dinheiro. Qual é a relação disso com o inglês? Você vai entender igual nessa história aí, que no futuro ela vai fazer sentido para você. Então ela encontrou uma bolsa cheia de dinheiro. Na época a gente não tinha tanto dinheiro, né? A gente nasceu, no começo a gente até tinha uma condiçãozinha razoável, mas quando a gente se mudou para a capital, né? A gente nasceu lá no sertão. Quando a gente foi para a capital, acabou que nossa condição financeira piorou um bocado. E ela achou muito dinheiro, um bom dinheiro, que poderia ajudar bastante a gente a ajudar, bem entre aspas. Depois no futuro eu vim entender que isso, graças a Deus, foi uma bênção que ela fez, e aquela atitude de mãe naquele dia fez mudar todo o meu futuro. E é engraçado como pequenas coisas, como pequenos fatos, se tivessem sido mudados, talvez eu não estivesse aqui hoje, talvez eu estivesse num lugar diferente. E eu lembro que ela devolveu todo esse dinheiro. Na época o senhor lá que recebeu acabou não dizendo nem obrigado, mas isso não vem ao caso, essa não é a parte importante. A parte importante é aquele exemplo do que ela fez naquele dia, de ela ter devolvido uma coisa que não era dela. E de todos esses anos que eu estudei, de ensino fundamental, ensino médio, técnico, superior, especialização, nada disso foi mais importante que aquela aula que minha mãe me deu em 5 minutos, ela chegar e devolver o que não é dela. E isso foi o que mudou toda a minha vida, e foi daí sim que chegou o inglês. E como é que chegou no inglês? Minha mãe sempre foi o maior exemplo de tudo pra mim. Ela sempre foi um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de pessoa, um exemplo de tudo que você possa imaginar. E ela falou, você só tem uma escolha, ou você vai por um caminho ou você vai por outro. E os dois caminhos são muito simples, para você que é pobre, para você que é do Nordeste, para você que é do sertão, para você que é do interior. Você tem dois caminhos, ou você vai pro caminho errado, ou você estuda e tenta mudar a sua vida e seguir um caminho diferente. E tipo, eu passava 15 dias sem ver minha mãe nessa época. Ela ficava no plantão e a gente foi criado inclusive por outra pessoa nessa época, que é tia Neide, que é como se fosse uma mãe para mim. E ela mostrou que a única opção que eu tinha nesse momento era realmente estudar e focar em uma coisa diferente. Porque a única forma de eu conseguir fazer uma coisa diferente do que todo mundo vinha fazendo era fazer uma coisa diferente. Porque a partir do momento que você começa a repetir as mesmas coisas, é impossível você chegar no outro lugar, né? Se você pegar sempre a mesma estrada, o destino vai ser sempre o mesmo. Então, tem que sair da zona de conforto, tem que mudar uma coisa, tem que fazer uma coisa diferente para você conseguir atingir um objetivo diferente. E graças a Deus aquela aula de mãe, ter devolvido aquela bolsa, foi fundamental para tudo. Então nesse momento eu comecei a focar, eu digo, pronto, se mãe falou, se a pessoa aqui para mim é o maior espelho de tudo, falou que é só assim que vai resolver, então vamos buscar uma forma de resolver tudo isso. E desde criança eu tinha um sonho de morar no Canadá, eu tinha um sonho de morar fora, de conhecer o mundo, porque eu lembro que eu ouvi isso. A vida é como se fosse um livro, e cada lugar que você vai é uma página. E a pessoa perguntou, quantas páginas você já leu? Eu falei, cara, esse livro eu quero ler. E só tem uma forma de eu conseguir fazer isso, que é me comunicando com as pessoas. Se eu não consigo minimamente me comunicar com a pessoa, não tem como. E foi aí que entrou o inglês na minha vida. Esse lugar de Braga é marcante demais, é o meu jardim favorito. Fica mesmo aqui junto ao castelo. Me deixa até emocionado.
É realmente um sonho realizado, e poder compartilhar essa história que é tão marcante na minha vida ainda mais. Mas vamos continuar essa história. Mas o inglês entrou de uma forma meio maluca, porque eu sempre fui, na escola, eu sempre fui apaixonado por matemática. O inglês nunca foi uma matéria que eu gostei muito pelo contrário, né? A gente seguia sempre aquele método gramática-tradução, de pegar uma frase, ficar traduzindo a frase, e explicar que isso aqui é o sujeito, isso aqui é o verbo, isso aqui é o complemento, e explicar a ordem, tudo. Então a gente foi naquele método bem antigo, bem ultrapassado do século XIX aí, e eu sempre tive muita trava com isso. Só que tinha que superar, eu tenho que superar. E como é que eu, adolescente, sem ter nenhum conhecimento de linguística, sem ter nenhum estudo propriamente dito, como é que eu consegui passar isso? E essa é a parte mais engraçada de tudo, né? Porque minha mãe foi muito importante e tudo, mas nessa parte ela não foi tão importante. Porque veja só, eu lembro que mãe brigava muito, que eu gostava muito de jogar videogame. Ela dizia, isso não vai levar para canto nenhum. E veja só, que ironia do destino. Me levou para um lugar muito longe, me trouxe aqui para Braga. Se eu tô aqui em Braga, se eu tô na Europa hoje, se eu conseguir mudar a minha vida e da minha família, eu devo ao videogame nessa época. E como assim, tio Maicon? Pelo amor de Deus, o que é que o videogame tem a ver com isso? Porque nessa hora eu percebi que estudar uma língua, que aprender uma coisa nova, você não precisa simplesmente parar a sua vida para aquilo. Você consegue seguir a sua vida normal, você consegue fazer coisas que você gosta, você consegue aproveitar, e mesmo assim você conseguir aprender, e mesmo assim você conseguir chegar em algum lugar. E olha que coisa interessante, de um jogo que você não tira quase nada, que é o GTA, olha que absurdo, é o Grand Theft Auto, de um jogo que você não tira muitas informações positivas, que é um jogo que não ensina lá muitas coisas boas, não recomendo para menores de 18 anos, eu consegui tirar dali o inglês. E como é que isso aconteceu? A gente tá chegando no final da primavera, pegando o verão agora, né? É apaixonante demais, eu sou apaixonado por essas coisas. Meu Deus do céu, é lindo demais. Mas o que tem a ver o GTA? O que tem a ver um jogo? O que tem a ver essa coisa, nessa revolução toda, em tudo isso que eu tô falando nesse capítulo de hoje, nesse vídeo de hoje? O videogame, ele fez me mostrar que eu consigo aprender, que eu consigo chegar em algum lugar, partindo de uma coisa que eu vivo no meu dia a dia, partindo de uma coisa que eu gosto de fazer, para conseguir sim chegar no objetivo. Trazer uma coisa que faz parte da minha rotina, uma coisa que faz parte do meu dia a dia, para um aprendizado. E essa foi a chave de tudo. E o que foi que aconteceu? Na época, quando eu jogava, eu lembro que não tinha tradução. Não tinha legenda em português como tem hoje. Hoje, se você vai jogar qualquer jogo, se você vai fazer qualquer coisa, você mete no YouTube, como é o caso desse vídeo, e você consegue ter um aprendizado, aprender uma coisa até de graça e de forma bem objetiva. Na época não era tão assim, então a gente teve que realmente ir desenrolando ali, ouvindo o que o pessoal estava falando, lendo os textos, tentando entender, para conseguir chegar no objetivo. E essa é uma coisa legal, e foi daí que começou o meu interesse de sim estudar línguas. Eu falei, cara, dá para aprender de uma forma diferente. E foi justamente na hora que eu comecei a tocar, que eu comecei a cantar, eu falei, caraca, eu consigo partir da música, eu consigo partir de uma coisa que realmente faz parte da minha vida. Eu consegui juntar duas profissões, né, que na época eu comecei a tocar profissionalmente, com o inglês, com tudo, e daí partir para uma outra vida. E foi assim que surgiu o método que eu uso hoje em dia nos meus cursos de inglês. Então, por isso que quando eu ia dar aula, por isso que quando eu ia fazer qualquer coisa, seja na escola, seja em cursinho, seja no curso técnico, seja até mesmo na graduação, quando eu ia trabalhar com línguas, e não só o inglês nesse caso, mas também a língua espanhola, né, que é a minha outra formação, eu tentava trazer sempre coisas que a pessoa curtia. Eu lembro que foi uma febre no Brasil, provavelmente se você tem essa década de 80, 90, você conhece o Chaves. Na parte do espanhol eu sempre trazia o Chaves e mostrava o original dele, para você partir de uma coisa que você já tinha uma relação, porque quando você parte de uma coisa que já vem de dentro de você, quando é natural, tudo é muito mais fácil, e foi assim que tudo aconteceu. E eu quero contar uma coisa engraçada, e até um bocado triste também. O tio Maicon, o personagem tio Maicon, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e isso é uma coisa que eu nunca tinha dito nos vídeos. Olha que interessante isso. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito reservada, muito introspectiva, o tempo quase inteiro. E eu precisei começar a me comunicar, precisei começar a estar em público, né? E eu lembro que eu comecei a dar aula com 18 anos, e naquela época eu não tinha muitos recursos que eu tenho hoje de oratória e etc. E gatilhos mentais e pronto, coisas que eu aprendi no dia a dia, coisas que eu fui aprendendo com o tempo, com a maturação tanto da idade quanto da pessoa, da parte acadêmica. E na época o pessoal começava a me chamar de tio, né? Eu gostava muito de trabalhar com criança, meu público favorito sempre foi. E eu lembro que eu criei uma relação muito forte com os alunos, e foi aí que surgiu o tio Maicon.
E eu, como típico nordestino, como aquele nordestino lá do sertão, que gosta muito de carinhar as pessoas, que gosta muito de dar atenção às pessoas, eu sempre tive uma relação muito próxima com meus alunos, e principalmente quando é a parte mais infantil que chegava, abraçava, tio, ia até para casa, ia para aniversário, e tinha uma relação muito forte. Eu lembro de uma história triste que aconteceu nesse meio tempo, que eu tive uma aluna, a Andriele, que ela teve leucemia e acabou que ela faleceu muito jovem, muito novinha. E ela sempre me chamava de tio, ô tio. E aquilo me doeu muito, acho que eu tinha 18 para 19 anos na época. E aquilo me marcou demais, mudou toda a trajetória da minha vida, e dali revolucionou inclusive o meu nome. O meu nome hoje eu devo a ela e eu levo para ela. Por quê? Foi o que aconteceu. Naquela época, quando ela já não estava, já estava no final, já bem debilitada, e pronto, vou levar esse nome, a forma como você me chama pro resto da minha vida. E daí mudou meu nome. E foi assim que nasceu o Tio Mike, em homenagem a Andriele. Então hoje eu guardo ela aqui comigo, e todas as aulas, tudo que eu fazia, eu guardava essa homenagem para ela e levo essa homenagem para ela no meu dia a dia como professor, no meu dia a dia como pessoa pública, como youtuber, né? O Tio Maicon virou essa homenagem a ela, e ela foi super importante para minha trajetória em toda a parte profissional, pessoal e acadêmica. Eu estou compartilhando com você toda essa história para você entender como como exatamente igual uma casinha que você vai construindo bloco por bloco, né? Esse lindo castelo que tem hoje aqui, se não fosse cada um desses blocos aqui, eu não teria chegado até o final para ficar tão bonito. Então cada um foi importante nessa construção. E hoje tudo isso, o inglês revolucionou a minha vida por cada detalhe. Desde o dia que mãe devolveu a bolsa, desde a Andriele, desde o dia que fui jogar videogame, desde o dia que eu decidi ser a primeira pessoa que a gente, como minha mãe falou que era só o estudo que ia resolver, a gente foi a primeira pessoa da família a se formar. Então cada tijolinho desse foi super importante para eu poder ter conhecido o mundo, para hoje eu ter conseguido viajar para 9 países. Ah, mas isso é muito pouco, tem gente que faz 50, 100 em todos os países. Tudo nessa vida é relativo, porque para uma pessoa que vem novamente do sertão, do interior, da periferia, de alguém que poderia ter sido nada na vida, ter conseguido conhecer o mundo todo, ter relação com pessoas de todo o mundo, isso para mim sim é muito marcante. Vou levantar aqui para caminhar enquanto eu vou terminando esse bate-papo com você de como o inglês revolucionou e como vem continuando revolucionando. Porque assim, eu tô contando um vídeo para você de histórias da minha vida que começou na adolescência. História de 15 anos atrás, 20 anos atrás até. E agora eu posso contar uma história de uma coisa que vem acontecendo e partilhar com você exatamente agora, que é a construção do meu curso de inglês. E como é que isso novamente, veja só, é uma coisa que novamente vem revolucionando e vem mudando todos os passos do futuro, do que vem acontecendo. Com a chegada dessa pandemia, com essa coisa mundial, a gente teve que rever vários conceitos. E depois de 2 anos parado, depois de 2 anos sem dar aula, né? Eu tive 11 anos como professor, aí passei 2 anos parados quando cheguei cá em Portugal. E com a pandemia a gente teve que rever, teve que mudar formas, teve que aprender coisas novas, teve que se reinventar, teve que recomeçar de novo. E veja como novamente o inglês vem fazendo história da minha vida. Então não tem como eu fugir disso, porque o curso ele me abriu novas possibilidades, ele me abriu uma nova porta, uma nova janela, escancarou um portão de novas possibilidades de conseguir levar e compartilhar com você que está aí do outro lado as mesmas possibilidades que hoje, graças a Deus, eu tenho. Vivo hoje aqui em Braga, vivo hoje aqui em Portugal, estou a 10 euros de ir a Londres. Você consegue pegar um voo aqui e estar em Londres ali em 2, 3 horinhas, por tão somente 10 euros. E é exatamente essa possibilidade que eu quero compartilhar com você. E diante de tantas incertezas, de um momento completamente novo, completamente inesperado, de uma coisa única na história da humanidade, a única certeza que eu tive na minha vida toda, a coisa que sempre esteve ali, de tudo que eu me lembro, não consigo me lembrar de momentos que o inglês esteve fora da minha vida e o inglês volta de novo. E hoje a história está acontecendo e eu consigo compartilhar com você que foi a criação do inglês definitivo. Novamente ele me abre nova possibilidade de trabalhar com marketing digital, de trabalhar com a coisa que eu mais gosto e conseguir atingir todas as pessoas num universo diferente, de uma forma que eu não preciso estar ali diariamente para fazer um trabalho de forma ativa, mas sim de forma passiva. E como assim? Eu vou dar um exemplo com o jardim. Tem uma senhora que está aqui a trabalhar, está ali com a enxada. Inclusive, adoro fazer isso, fiz minha vida todinha. Ela está trabalhando de forma ativa ali. Ela vem para o trabalho, né, arruma um jardim, deixa esse jardim lindíssimo. Se não fossem essas pessoas, nada disso aconteceria. Então, elas são incríveis. Ela consegue fazer um mundo melhor. Tem ali outra senhora que está a trabalhar. Isso é um trabalho ativo. E como seria um passivo? Já imaginou você criar um curso
de como fazer jardinagem e vender na internet e vender de forma online, de forma que você não precisa estar ali naquele curso mais o tempo todo. Então assim, se essa senhora que está aqui a trabalhar, ela não conseguir vir trabalhar amanhã, ela não vai conseguir receber o salário dela, porque o salário dela está completamente ligado ao que ela faz todos os dias, né? Se ela trabalha, ela recebe; se ela não trabalha, não recebe, é ativo. Se ela faz aquela coisa, ela consegue chegar lá; se ela não faz, ela não consegue. Só que tem uma forma diferente de você ganhar dinheiro, e foi isso que eu aprendi com a pandemia, e foi isso que o inglês novamente trouxe para minha vida. Olha que coisa engraçada, o que é que tem a ver uma língua com isso? Eu sempre dei aula há 11 anos, né? Se eu dava aula, eu recebia; se eu não dava, eu não recebia, né? Quando eu fui funcionário público foi diferente, mas eu tinha que trabalhar sempre, né? Tinha que estar ali para trabalhar e cumprir minha carga horária, mas enfim, era um bocado diferente, mas também era uma renda ativa. E como é que se tornou passivo e como é que o inglês chegou para mudar novamente a minha vida? Eu consigo dar aula, eu consigo preparar um curso inteiro para você aprender, para você estudar inglês, usando todos os métodos que eu aprendi desde o dia que mãe entregou e devolveu aquela bolsa, com GTA, com música, com tudo, trazendo o inglês para o seu dia a dia, de uma forma que fica numa plataforma criada para você. E hoje eu consigo estar em casa, você estudando inglês, você aprendendo, eu abrindo todas as possibilidades, as mesmas possibilidades de trazer você cá para Portugal, de você estar no mundo todo, de você conseguir conversar com as pessoas do mundo todo, sem que eu precise todos os dias estar de forma ativa. Então é novamente o inglês revolucionando a minha vida, e é exatamente essa possibilidade que eu quero trazer para que você pense, porque a sua vida também consegue ser assim. Uma pausa ali no jardim, que o pessoal estava trabalhando um bocado, vim para a sala, eu estou preparando o curso aqui, para ter esse bate-papo final para você, e para dizer que na minha cabeça, não faz sentido na minha cabeça como cristão, que a minha mãe ensinou a ser desde criança, que a minha avó sempre batia, a gente tem que partilhar e compartilhar as coisas boas. Então, na minha cabeça não faz sentido eu ter uma melhoria na minha vida, eu ter uma coisa sem eu partilhar com você. E qual é essa partilha que eu quero fazer com você? Fazer um curso, aprender uma língua, você parar para estudar um negócio é muito caro. Você tem que pagar caro a mensalidade, você tem que pagar caro o material, você tem que estudar de forma individual, você não consegue de repente uma família fazer tudo isso. E foi aí que eu parei e pensei, cara, e por que não resolver esse problema? Já que com o marketing digital, já que com o inglês eu consegui ter uma vida melhor, e com o marketing digital eu consegui unir duas coisas e deixar melhor ainda, por que não compartilhar essa bênção com você e o inglês definitivo ser também uma bênção para você? E como é que funcionou? Eu juntei um curso que eu dava de 12 meses, tá? Eu peguei, é um módulo de 12 meses, cada módulo era um mês. Eu peguei, juntei isso e coloquei num curso, deixei pronto, de forma que você consegue estudar com a sua família toda. Então você consegue acender a plataforma ali da Hotmart, você consegue estar ali junto com seus familiares todos, você, seu marido, companheiro, companheira, pai, mãe, avó. Adoro quando os avós estudam com a gente, seu filho também, por que não? Sempre adorei trabalhar com criança. Então vocês conseguem juntar a família inteira num ambiente junto, e veja só que legal, quando você junta todo mundo fica muito mais produtivo. Lembra do que eu falei desde o começo, desde o videogame, que o inglês tem que ser uma coisa do seu dia a dia, tem que ser uma coisa que você vivencia. Então juntei músicas, juntei coisas normais que você vive, de palavras que você usa. Você consegue estar ali junto com a sua família. Tirei essa coisa de mensalidade. Para que pagar mensalidade? Tá pagando todo mês por uma coisa. O curso já tá ali, o curso tá pronto. São 12 módulos. Para que você vai ficar pagando mensalidade? Então você paga apenas uma vez. Você consegue estudar todo mundo junto, não tem custo com o material já é todo incluído e já está tudo disponível para você. E assim fica muito melhor. Então eu consigo compartilhar a minha bênção que eu tive na minha vida todinha como inglês, de como o inglês revolucionou tudo, de como a pandemia me trouxe uma nova oportunidade de trabalho, de melhorar e conseguir ter uma nova oportunidade ainda, e claro, compartilhar essa bênção, porque se eu vivo uma alegria só, para mim não é o bastante. Eu lembro que o grande poeta Raul sempre falou: o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então eu quero que você consiga ler todas as páginas que eu venho lendo, eu quero que você consiga ter todas as possibilidades que eu venho tendo, e foi aí sim que eu consegui juntar tudo que eu queria, tudo que eu sonhava, tudo que eu aprendi num curso para possibilitar para você ter essas mesmas chances, porque aí sim eu estou compartilhando coisas boas. E é engraçado porque é um momento de complicado, foi um momento de autoafirmação, foi um momento de dificuldade que a gente passou e que me fez ainda mais crescer. Então é super importante que você valorize cada pedra no caminho, né? Relembrando do castelo que a gente estava, eles juntam cada pedra ali e formam um lindo castelo.
e forma cada blog. Então, cada momento desse que você vai passando, que te faça crescer, que te faça ser uma pessoa melhor, e que o fato de eu ter conseguido prosperar com isso, de eu ter conseguido chegar num lugar melhor, eu consiga compartilhar com você. E se você receber essa bênção, se você receber essa alegria, compartilhe também com o próximo. Porque da vida a gente só leva isso mesmo. Dinheiro acaba, essas coisas acabam, mas o conhecimento fica, e a alegria que a gente faz, as coisas boas que a gente traz para o próximo, sempre fica. É exatamente por isso que eu sempre falo, nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Never stop dreaming.